Boa noite, amada igreja, que a paz e o amor do Senhor estejam com cada um de nós. Amém, irmãos? É bom a gente estar na casa de Deus nessa noite, para poder louvar e glorificar ao Senhor. O Senhor tem nos abençoado todos os momentos da nossa vida, e quando a gente tem a oportunidade de estarmos juntos aqui em congregação, e poder agradecer ao Senhor, poder declarar ao Senhor toda a nossa gratidão ao Senhor, por tudo que Ele tem feito na nossa vida. A gente pode estar agradecendo a Deus pela vida do Ney, que fez aniversário ontem, agradecer a Deus porque hoje é aniversário da Jussara, agradecer a Deus porque muitos irmãos aqui fizeram aniversário essa semana, e a gente pode estar aqui na casa de Deus, dizendo que nós somos felizes com o Senhor, porque Ele tem nos feito felizes, e é por isso que nós podemos, nessa noite, declarar ao Senhor que nós queremos viver na dependência total do Senhor, porque Ele é que nos faz felizes. Às vezes a gente pensa que muitas coisas vão nos fazer felizes, mas só quem nos traz felicidade é o Espírito Santo, que habita em nós e faz toda a mudança que precisa ser mudada em nossas vidas. Então eu convido você a baixar a sua cabeça agora e orar ao Senhor. Peça ao Senhor: Pai, que nessa noite eu possa te adorar em espírito e em verdade, que eu possa te adorar porque a felicidade vem do Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, feliz é a nação cuja família é do Senhor, feliz a nação que busca fazer a vontade do Senhor. Isso faz toda a diferença, quando a gente busca o Senhor de todo o nosso coração. Obrigado, Pai, porque nessa noite o Senhor tem nos trago aqui na sua casa, para podermos louvar e glorificar ao Senhor. Obrigado, Pai, porque nós somos falhos, nós sabemos disso, Pai, mas a sua misericórdia se renova todos os dias sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai, porque nós somos felizes, porque a felicidade vem do Senhor. O Senhor é que nos traz a alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor nos convida, Senhor Deus, a estar confiando no Senhor, e nós queremos confiar totalmente no Senhor, Pai. Obrigado porque a semana está passando e a gente pode sentir a presença do Teu Espírito nos dirigindo, nos orientando, nos guardando, nos protegendo. Porque, Pai, nós não vivemos mais a nós, mas o Senhor vive em nós. O Espírito Santo de Deus é que faz toda a diferença na nossa vida. Pai, retire tudo que não provém de Ti das nossas vidas. Retire tudo que não provém de Ti deste lugar. Porque essa casa, Senhor Deus, é casa de oração, é casa de louvor, casa de adoração. E que o Senhor nessa noite nos incomode a sair daqui felizes, porque nós viemos adorar um Deus vivo, um Deus que ressuscitou, um Filho que ressuscitou e vive à destra do Pai e intercede por nós todos os dias. Muito obrigado, Pai. Continue a nos falar a cada momento deste culto, que a nossa mente, o nosso coração estejam sintonizados a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, que Ele possa fazer morada e mudança em nossas vidas nessa noite, porque nós queremos ser felizes com o Senhor, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Recebe, Pai, o nosso culto nessa noite, recebe em nome de Jesus, amém. Vamos colocar de pé e vamos começar esse culto dizendo isso, que nós somos felizes porque Ele nos libertou dos nossos medos, e nós não vamos nos abalar por nada, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Sempre
meu socorro, ó Deus, és meu refúgio, torre forte, refúgio, tens feito a mim feliz, eu direi de ti, és meu escudo, minha força, minha herança e libertador, meu refúgio, torre forte, tu és meu socorro, ó Deus, és meu escudo, minha força, minha herança e libertador, meu refúgio, torre forte e socorro meu em tempo de aflição. Sou teu socorro em tempo de aflição. Meu socorro em tempo de aflição. Amém, irmãos? Porque o nosso Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é o nosso socorro, e Ele nos traz a mensagem que nós temos que levar o ide de Jesus àqueles que ainda não conhecem. A palavra de Deus diz lá em Timóteo 4:2 assim: Deus está na sua retaguarda, o próprio Cristo é o juiz, com a palavra final sobre todos, vivos e mortos. Ele está para se manifestar com o reino. Portanto, intensifique o trabalho de divulgação da mensagem e seja vigilante. Desafie, advirta, insista com seus ouvintes. Não desista. É o nosso desafio, de levar o Evangelho àqueles que ainda não conhecem. A gente precisa insistir, a gente precisa investir, a gente não pode desistir de levar o Evangelho àqueles que ainda não conhecem. E a gente precisa ser vigilante, para que a gente não caia nas astutas ciladas de Satanás. E este hino fala exatamente isso, né? Disse Jesus: ide por todo mundo e pregai o eterno dom do amor. Vamos, irmãos, levar a luz a todos aqueles que ainda não conhecem Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Esse é o meu e é o seu desafio, sermos testemunhas do amor de Deus. Disse Jesus: ide por todo o mundo e pregai o eterno dom da salvação que com amor profundo dá ao Deus gracioso e bom, tendo na cruz a afirmação do amor, proclamai o dom do Redentor. Perdidas buscai o pecador enfermo, quase moribundo. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiado no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Todos unidos neste grande proclamemos salvação, sem recuar.
cruz já fez a nossa redenção. Firme levemos a mensagem santa do Evangelho de Jesus. Esta mensagem divinal que encanta e que o pecador conduz, cheia de bênção do glorioso Deus, que descobre os escolhidos seus, cheio de amor, traz do céu o fragor da compaixão de Deus e dá-nos graça santa. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiado no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Você pode aplaudir ao Senhor, porque nós precisamos levar a luz a todos aqueles que ainda não conhecem Jesus, o único e suficiente Salvador de suas vidas. Os irmãos podem assentar. Nós temos um aviso aí muito importante, né, José Carlos? Domingo, pela manhã, às 9 horas, a nossa escola bíblica dominical, o nosso culto vai ser feito todo no sítio do Machado. Então, a partir das 9 horas, a gente vai estar juntos lá, nós vamos ter batismo, nós vamos almoçar lá juntos, né, José? Nós vamos estar almoçando juntos, então cada um leva um pouquinho de carne, um refrigerante, para a gente poder estar junto lá nessa comunhão, almoçando juntos e participando do culto lá. Então, se você não sabe onde que é, né, ou está precisando de carona, liga aqui para a igreja, deixa o seu nome ali com a secretária da igreja, né, e você, a secretária vai entrar em contato com os pastores, para a gente poder ver essa questão de carona. Né, e se você já sabe onde que é, você pode ir direto, né, pode ligar para a secretária também, tem o endereço ali, o sítio do Machado é aqui na Beatriz Gama, não é isso? Ali na Beatriz Gama, então é fácil da gente achar lá, né, já tivemos programações lá. Então a igreja toda estará lá, a gente vai ter batismo, vai ter o almoço, e à noite a gente tem a ceia do Senhor aqui, no culto à noite aqui na igreja, né? Eu acho que eles vão entregar os certificados aqui à noite, né? À noite vai entregar os certificados dos batizados aqui, tá bom, irmãos? E agora a gente vai poder entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas, né? Porque a palavra de Deus diz que Deus ama aquele que entrega com alegria, sem pesar, porque Deus tem cuidado, tem guardado, tem nos dado tantas coisas, né? E quando a gente tem a oportunidade de devolver, né, um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado, a gente pode agradecer ao Senhor por essa oportunidade, porque a gente trabalha, a gente tem a oportunidade de entregar aquilo que o Senhor tem nos dado. E o salmista, no Salmo 116, versículo 2, diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Deus tem feito tanto na nossa vida, tanto, que se a gente devolver tudo que a gente ganha, não é nada diante de tudo que o Senhor tem nos dado. Deus nos pede, pelo menos, para a gente devolver uma parte para a obra do Senhor, para que o reino de Deus esteja crescendo, né, para que a igreja desenvolva, para que o trabalho do reino de Deus seja, né, cresça e outras pessoas conheçam o Evangelho de Cristo. Então essa é a oportunidade que você tem, né, de cooperar na obra do Senhor. Nos bancos aí tem os envelopes de ofertas, você pode estar ofertando. Atrás tem a máquina de cartão de crédito, você também pode estar ali entregando o seu dízimo, a sua oferta, porque a primeira coisa que a gente precisa aprender é que nada é nosso, tudo pertence ao Senhor. Quando a gente tem essa visão do reino, que nada é nosso, tudo pertence a Ele, a gente sabe que nada vai nos faltar, porque a palavra de Deus nos garante isso, que o Senhor guarda o teu povo e não deixa faltar nada, na casa, nos mantimentos, na sua casa. Então creia nessa noite, com alegria, entregue o seu dízimo e a sua oferta, confiando que Deus está suprindo a sua casa e vai continuar suprindo. E você vem entregar com o seu dízimo e oferta com muito louvor, sabe por quê? Porque Deus não rejeita a oração daquele que busca ao Senhor em todo o tempo. E com muito louvor você pode adorar e glorificar ao Senhor, porque Ele tem te dado tantas coisas e não tem faltado nada na sua vida. Creia que Deus supre a sua vida.
resposta ou ficar no sofrimento. Espera no Senhor, verás a glória de Deus. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. É só adorar ao Senhor. Então louve, Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos declarar isso ao Senhor. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. É só você louvar, meu irmão. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, vendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai à frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Adora o Senhor. Com muito louvor. Exalte o Senhor. Com muito louvor. 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 Adore o Senhor. Exalte o Senhor. Com muito louvor. Com muito louvor. Amém, Jesus. Amém. Vamos orar. O pastor Leonardo, ele vai fazer essa oração, entregando os dízimos e ofertas, que o nosso coração seja um constante louvor ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas.
Irmãos, vamos orar, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Se há algo que aflige o seu coração nessa noite, Deus pode tirar essa aflição do seu coração. Saiba disso. Saiba que não há problema algum que Deus não possa cuidar do seu coração e desse problema também, da solução. Mas agora, nesse tempo de oração, você já pode ter paz para enfrentar o problema, para aguardar o tempo da provisão do Senhor. Creia nisso. Deus nosso Pai, obrigado porque estamos na Tua casa, casa de oração, casa das boas novas de salvação, de perdão, de reconciliação. Tempo onde nos reunimos no Teu nome, ó Pai, e louvamos ao Senhor, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia, ó Pai, dura para sempre. Receba, ó Pai, as nossas vidas diante de Ti, ó Pai. Tu conheces, ó Deus, cada coração aqui nessa noite. Conheces, ó Deus, cada realidade nossa, Senhor. E nós nos derramamos, ó Pai amado, perante Ti, entregando ao Senhor todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações, ó Deus, para que a gente venha respirar, para que a gente venha ter alegria, para que a gente venha ter paz e contentamento, ó Pai amado, no Senhor. Que, ó Pai amado, todo tempo seja o Senhor a fortaleza da nossa vida e não circunstâncias que venham trazer alegria e contentamento ao nosso coração. Nós somos seres humanos, ó Pai, e nós precisamos do Senhor. Que a cada dia nós tenhamos, ó Deus, essa humildade de reconhecer isso, de buscar, ó Pai, a Tua face, a Tua presença, o Teu encorajamento, o Teu consolo, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Obrigado, ó Deus, pelos nossos empregos, obrigado, ó Deus, pelos recursos que o Senhor traz, ó Deus, às nossas famílias, de outras formas também, ó Pai. Nesse tempo, ó Deus, de inflação tão alta, onde as coisas têm aumentado tanto, mas o Senhor tem nos guardado, ó Pai, e nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que tenha misericórdia, ó Pai, daqueles menos favorecidos, ó Pai, que não têm, ó Deus, da onde tirar, ó Deus, e estão passando fome, ó Pai amado, não só nesse país, mas no mundo inteiro, ó Pai, que chegue, Senhor, o pão, que chegue, ó Pai amado, o alimento, ó Pai amado, para esses, ó Deus, e principalmente também que chegue, ó Pai, o alimento espiritual, ó Deus, para que, ó Pai amado, todos estejam salvos, ó Pai amado, pelo amor do Senhor. Obrigado, ó Pai amado, por tudo. Receba a nossa vida diante de Ti. Assim nós oramos hoje e sempre. Amém e amém. Pode se assentar, meu irmão. Quero dar aqui nossa irmã Raquel. A Raquel Albertassi tem um testemunho para compartilhar com a nossa igreja. A gente vai ouvir atentamente o testemunho que é a Raquel, e vamos glorificar ao Senhor. Vamos glorificar ao Senhor. Boa noite, irmãos. Raquel, vem cá. Vem cá com o Arthur. Isso. Boa noite, irmãos. Assim, é um motivo de muita alegria estar hoje aqui na casa do Senhor, para celebrarmos ao Senhor o livramento que Ele deu para o Arthur. Quinta-feira nós saímos para caminhar, o Arthur foi reclamando muito. Aí, foi reclamando e do nada, de repente, o Arthur, tum, no chão. Com a cara no chão, que está do Arthur. O rosto do Arthur no chão, beijando a beira-rio, né? Quando a gente levanta o Arthur, estava com o Fernando, o rosto do Arthur estava todo sanguentado, nariz sangrando, boca sangrando. Foi aquele assim... aquele desespero. Aí, Arthur, você está bem? Tô. Está conseguindo ver alguma coisa? Arthur, tô. Arthur, o que está escrito lá longe? Enxergou o posto? Aí eu falei, graças a Deus, tá legal. Aí fomos para a Unimed, passamos o dia todo para a Unimed. Até falei para a Sara que teria uma testemunha aqui. Só que a minha testemunha não está aqui, que é o Josias, que ele estava doente. Ele estava lá no hospital. Ele viu. O rosto do Arthur ficou tão feio, que pegava uma marca daqui, passava aqui, a boca do Arthur ficou assim. Nariz tudo inchado. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz com o Arthur?
porque eu não deixei essa criança quieta. Fui levar na beira-rio para caminhar. Aí o médico veio, examinou, enfim, os exames deu tudo legal, tudo ok, né? O médico vai, passa um remédio, passa Dersane, aquele óleo de girassol. Aí eu falei, gente, Dersane não vai resolver isso. Aí eu falei, Fernando, você acha que Dersane vai resolver isso? Eu olhava para o Arthur, assustava. Aquele rosto enorme, aquela boca feia, aquele dente, o dente ficou legal. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí fomos para casa, gelo, de 6 em 6 horas. Aí eu falei, vou intensificar mais o gelo para a gente diminuir esse hematoma aí. Foi diminuindo o hematoma, mas o rosto, eu olhava para o Arthur, meu coração gelava, tremia, chorava. Falei, meu Deus, o que eu fui fazer? Um rosto tão lindo vai ficar todo deformado. Por uma bobeira, que eu fui uma caminhada, uma caminhada, gente, né? Tropeçou e caiu. Aí eu falei, meu Deus. Aí na sexta-feira, no sábado de manhã, eu vou no quarto do Arthur, ainda aquela boca inchada, aquele rosto feio. Aí eu comecei a chorar, eu falei, Senhor, Tu és um Deus que não deixa nenhuma marca. Eu te peço, cura meu filho, não deixa nenhuma marca. Irmãos, Deus é tão maravilhoso, que Ele cuida dos filhos dele nas mínimas coisas. Podia ter sido uma coisa muito pior, mas Ele colocou a mão poderosa dele na frente do Arthur. Porque olha o tamanho do Arthur, 1,80, caindo no chão de cara. A gente não conseguia levantar o Arthur, a gente só tremia. E ele lá, mãe, eu estou bem. Mas você via que o rosto estava feio. Ele chegava perto da gente no espelho e falava assim, mãe, o meu rosto está diminuindo, eu vou ficar assim? Eu falei, não, você vai ficar bem. Mas dentro de mim, eu falei, Senhor, cura meu filho, não deixa ele ficar com marca, não. Irmãos, não tem uma marca. Está super limpo, ó. Só o joelho, né, Arthur? É isso que Deus faz. Às vezes, assim, é uma coisa tão simples, mas a mão do Senhor está ao nosso lado o tempo todo. Então, que nós possamos sempre ser agradecidos e estar sempre assim, orando para Deus pelos nossos filhos, porque no mínimas coisas Ele cuida, né? Uma cicatriz, Raquel, de repente, o Fernando imaginou, 1 ano de repente vai demorar, e é tudo que no Arthur marca, qualquer picada no Arthur fica marcado, e Deus foi tão bom que o rosto dele está lindo. Obrigada. Amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos ficar de pé para nós agradecermos ao Senhor por esse livramento na vida do Arthur, esses acidentes, né? Do nada, né? Mas o Senhor guardou o Arthur, né? E foi além, né? Além de guardar, ainda atendeu a oração da mãe de deixar bonitinho, né? Porque ele é bonito, né? Ele é bonito, graças a Deus por isso. Estenda suas mãos para cá, abençoando a vida do Arthur, selando esse momento de gratidão diante do Senhor. Obrigado, Pai, porque Tu guardaste, ó Deus, a saúde do Arthur, a vida, ó Pai amado, do Arthur, ó Deus, e não permitiu, ó Pai, que esse tombo, ó Pai, que esse acidente, ó Deus, trouxesse, ó Deus, nenhuma dificuldade, ó Pai amado, para a vida do Arthur. Obrigado, ó Pai, por esse livramento tão grande que o Senhor trouxe, ó Deus. E obrigado também, ó Pai, porque, ó Deus, atendeste a oração da Tua filha, ó Deus, da Tua serva, ó Pai amado, permitindo, ó Pai amado, que não ficasse, Senhor, nenhuma cicatriz, ó Deus, e que o rosto, ó Pai amado, a face aqui do Arthur, ó Deus, continue linda como o Senhor fez, ó Deus, como o Senhor criou, ó Deus. Glórias sejam dadas, ó Pai amado, ao Senhor, ó Deus, exaltado seja o Teu santo nome, ó Deus, porque Tu és o Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes, e essa família, essa igreja glorifica ao Senhor por conta disso. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração seja dada ao Senhor. Amém e amém. Glorifique ao nome do Senhor com as palmas. Amém. Glória a Deus, Arthur. Glória a Deus, Raquel. Abra sua Bíblia aí em Atos, capítulo 8. Aproveitar que você estava de pé, mas você já ligeiro sentou, né? Mas aí você fica à vontade. Você está sentado, quer ficar, pode ficar. Você quer levantar, levanta. Meu sogro pregou domingo aqui de manhã. Vocês viram, né? Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Falei, rapaz, sogrão é bênção mesmo, né? Sogrão é bênção de Deus. Ele ficou triste porque vocês ficaram falando que eu pareço com ele. Ele ficou triste, né? Eu fiquei feliz, mas ele ficou triste, tá? Falou até para o pastor Luísio comprar um óculos, né? Atos capítulo 8, irmãos, versículo
26 até o versículo de número 40. Atos capítulo 8, do versículo 26 até o versículo de número 40. Diz assim a palavra do Senhor. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Cândace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías, e o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosquiador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? Desse próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, o que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não mais o viu e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Amém? Você pode se assentar, nós vamos ficar até aqui na leitura da palavra de Deus. Você talvez não se recorde, ou acredito que se recorde, no começo do livro de Atos nós temos a descida do Espírito Santo, o cumprimento da promessa do profeta Joel, do derramamento do Espírito Santo. E até o capítulo de número 6, de Atos 2 até Atos 6, a gente vê um crescimento gigantesco da igreja, muitas conversões acontecendo, e aquela experiência da primeira igreja, ou da igreja primitiva, que nós lemos com muito orgulho e com muita alegria, dos irmãos reunidos à porta do templo, e de casa em casa partiam o pão, e tinham comunhão, e anunciavam o evangelho, e caíam na graça de todo o povo. A igreja viveu essa experiência até o capítulo 6 de Atos. Aí no capítulo 6, a gente vê Estevão, um homem cheio do Espírito, cheio de temor, um homem cheio de fé, começando a ser perseguido, e nós vemos ali Estevão sendo apedrejado. E aqui no capítulo 8, onde nós lemos o versículo 26, mas a gente vê no começo do capítulo 8 de Atos a igreja sendo perseguida, Os cristãos que estavam em Jerusalém estavam dispersos por toda a Judéia, por toda a Samaria, e Saulo, que depois seria pego no laço aí por Deus no caminho de Damasco, se convertendo e se tornando Paulo. Mas esse Saulo ia de casa em casa já dos cristãos dispersos e dos cristãos que ainda estavam em Jerusalém, com autorização de Roma, com autorização dos governos, para prender esses cristãos e levar esses cristãos para a prisão. Eu e você não vivemos nada parecido com o que esses irmãos viveram, nem desse crescimento exponencial da igreja através de um testemunho
de uma unidade da igreja e nem de uma perseguição que leve a gente em Volta Redonda, ou no Brasil, na América do Sul, a ter que sair das suas casas e ir para um outro lugar por conta de ser cristão. Nós não vivemos, eles viveram, mas a gente pode aprender com a experiência desses irmãos aqui. Se não fosse isso, não estaria na Bíblia. Se não tivesse uma utilidade universal, né, as histórias não teriam sido contadas, os autores bíblicos não teriam sido iluminados por Deus, inspirados, né, teologicamente falando é a melhor palavra, né, os autores bíblicos foram inspirados por Deus, nós que somos aí iluminados pelo Espírito Santo para entender a palavra do Senhor, para aqueles que são mais aí ligados nos termos teológicos, né, inspiração, processo de Deus com os autores bíblicos, e iluminação, processo do Espírito Santo com a minha vida e com a sua vida para entender a palavra de Deus. Mas tem uma palavra aqui no texto que é chave para a gente entender o que essa perseguição fez com aquela igreja e o que Deus quer fazer comigo e com você sem perseguição. Glória a Deus. Nós não temos perseguição, amém, mas nós somos de Jesus e nós podemos fazer a mesma coisa que esses cristãos aqui fizeram. No capítulo 8, no versículo 4, há aí a palavra dispersão. Capítulo 8, versículo 4, está escrito aí: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Essa palavra dispersão, em português, diz para a gente, o Bruno está meio disperso ali no culto, né? O Bruno está com falta de atenção, o Bruno não está concentrado no que está acontecendo aqui no culto. Isso é o que a tradução, né, o significado da palavra dispersão em português, um dos significados. Mas essa palavra aqui que está dispersão na sua Bíblia, no grego eu não vou falar porque você não vai gravar mesmo, eu vou falar o que interessa que você vai gravar, que é mais importante do que a palavra em grego, que é espalhar sementes. Então está escrito aí: os que haviam sido espalhados sementes pregavam a palavra por onde quer que andassem ou por onde quer que fossem. Os que foram espalhados sementes pregavam a palavra por onde quer que fossem. Eram cristãos em Jerusalém, eram eles as sementes do Evangelho, eram eles os portadores do Evangelho. Uns foram para a Judéia, outros foram para a Samaria, e perseguição ou não, para onde eles iam, por onde eles andavam, eles espalhavam sementes do Evangelho, porque eles mesmos, os cristãos eram a semente do Evangelho, somos nós a semente do Evangelho. Não é a Primeira Igreja Batista do Retiro que é a semente do Evangelho. Aqui, agora, o Leonardo está sendo a semente do Evangelho para vocês, mas poderia ser a Sara, poderia ser o Rogério, poderia ser a Larissa, poderia ser o João Carlos. A Primeira Igreja Batista do Retiro, organizada como uma igreja que tem um CNPJ, que tem um estatuto, ela não semeia nada do Evangelho. Quem semeia são as pessoas que seguem a Jesus e que estão nessa igreja, e por serem de Jesus e por terem palavras de Jesus em sua boca, em suas atitudes, semeiam palavras de Deus. A perseguição que eles viveram aqui foi uma maneira que aconteceu na vida deles para que o Evangelho, então, através da vida deles, saísse de Jerusalém e chegasse nos locais que eles chegassem através das pernas deles. Providência de Deus, providência de Deus. Deus guardou a vida deles, porque essa perseguição poderia não levar eles à prisão, poderia ter levado eles à morte. Uns conseguiram fugir e não irem para a prisão, e esses que conseguiram fugir e não ir para a prisão, onde estavam, espalhavam as sementes do Evangelho. E você olha para a natureza,
E nós vemos aí na natureza as árvores, né? As plantas. E para que essas plantas e essas árvores frutifiquem, cresçam e se fortaleçam, é necessário que as sementes e os frutos delas sejam espalhados. E há organismos na natureza que fazem isso pela maneira que vivem. Espalham as sementes para áreas distantes da planta mãe, né? E com isso vão ajudando na distribuição espacial daquela espécie. A gente ouve falar, né, de várias árvores, de várias plantas que não existiam aqui no nosso país e que foram trazidos pelos africanos, que foram trazidos pelos europeus, e aqui pela geografia nossa, pela nossa fauna, foram sofrendo mutações, foram se desenvolvendo de outra maneira diferente das suas maneiras de origem. Então, por exemplo, a gente tem, através disso, né, essa distribuição de sementes e de árvores em outros locais, mas tem também, através disso, a preservação de uma espécie. Através desse movimento natural, por exemplo, do vento. O vento é um desse organismo da natureza que carrega sementes com muita facilidade. Quem tem aí, né, árvores em casa fica um pouquinho bravo, né, com o vento que vai espalhando ali as sementes e fica ali no quintal. Mas, por exemplo, o vento ele já tem dificuldade para espalhar frutos. O fruto é mais pesado e aí precisa ser um vento mais impetuoso para que o vento possa, então, transportar frutos que tem dentro do fruto a semente, né? O vento tem essa dificuldade, a água não. A água já tem facilidade de transportar tanto semente quanto fruto com a mesma facilidade, né? Se for um fruto maior, pode, dependendo ali da margem do rio, né, o fruto fica preso, etc. e tal, mas a água tem mais facilidade para transportar tanto o fruto quanto a semente. E os animais fazem isso também. Os animais também transportam, né? Frutos também transportam sementes, mas geralmente o animal come o fruto, né? E aí na mastigação ali cai restos daquele fruto, caem as sementes daquele fruto, ou ele come, né, faz a digestão, e aí você já sabe o que acontece depois que sai aí a semente, sai o fruto também através dos animais. Organismos vivos da natureza que espalham sementes através da maneira deles de viver, de existir. Percebe que o vento, a água, os animais espalham sementes e espalham frutos simplesmente por ser, simplesmente por existir. Não é uma tarefa designada, especial, para que eles espalhem sementes. Eles espalham sementes porque eles são. Eles espalham sementes e frutos porque eles existem, porque eles precisam, no caso dos animais, se alimentar, e através do que eles são, através do que eles fazem, eles espalham sementes, e nós cristãos devemos espalhar sementes por quem nós somos, pelas coisas naturais que nós fazemos da nossa vida. Nós vamos espalhar sementes em momentos especiais, marcados para isso, que a gente vai se preparar para isso. Vamos, isso tem um nome chamado religião, e glória a Deus pelas igrejas, pela religião, mas a nós cristãos que naturalmente devemos espalhar sementes, onde quer que estejamos. Façamos nós aquilo que nós venhamos a fazer, como disse Paulo, tudo para a glória de Deus. Filipe, este homem do texto, foi um organismo, foi um responsável por espalhar a semente do Evangelho por onde quer que ele andasse. Ele foi um escolhido de Deus através da sua vida, tirou o Evangelho de Jerusalém e levou o Evangelho até Samaria. Em Samaria, Jesus também pregou. Em Samaria, João Batista também pregou. Mas Filipe também pregou ali naquele local. E interessante notar que Filipe, ele está na lista de Atos 6, na escolha
dos diáconos. Ele foi ali escolhido como um diácono da igreja. A igreja estava tendo dificuldade de distribuir alimento e dar assistência espiritual para as pessoas em Jerusalém, e foram instituídos diáconos ali em Atos capítulo 6. Então ele recebeu um cargo, ele era um oficial da igreja para assistir a igreja na distribuição de alimentos. Ué, aí está pregando evangelho? Não, mas eu sou só o diácono, fui escolhido aqui só para ajudar a receber, a distribuir o alimento. Não. Diácono é o meu cargo eclesiástico. Evangelista é quem eu sou. Eu sou evangelista. Na igreja eu exerço a diaconia, que tem essa função específica de ajudar na distribuição dos alimentos para que outros façam outras coisas. Mas eu sou cristão, eu sou de Jesus. A mensagem de Jesus ganhou meu coração e a minha vida, e eu não sou apenas o diácono da igreja. Eu sou um evangelista de Deus, e por onde quer que Deus me mandar, eu vou proclamar a mensagem do Evangelho. E ele foi reconhecido lá no capítulo 21, versículo 8, como um grande evangelista da palavra de Deus. Meu irmão, esforça-te em semear as palavras de Deus, esforça-te em espalhar as sementes do Evangelho através da sua vida e de alguma capacitação que Deus pode te dar. E a palavra é esta mesmo: esforça-te em espalhar sementes, em ser um espalhador de sementes do Evangelho, onde você estiver, pelos motivos que Deus te permitir viver ali. Não cesse de falar do livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite. Às vezes eu penso que nós estamos esperando as condições ideais dentro de um relacionamento com alguém para espalhar uma semente. Às vezes eu penso isso. Nós estamos esperando o melhor momento para falar alguma coisa, ou às vezes até para convidar a pessoa a vir à igreja. E claro, nunca chega esse momento ideal. Nunca as condições que nós estabelecemos na nossa cabeça se apresentam a nós para que nós venhamos a fazer isso. Esforça-te, irmão, em primeiro lugar, para espalhar sementes do Evangelho, obedecendo a Deus. Olha só o versículo 27 e 28 aí de Atos 8, né? 26 e 27 de Atos 8. O anjo disse para Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que vai de Jerusalém até Gaza. Ele se levantou e partiu. Foi, ouviu a ordem, se levantou e foi. Esforça-te em espalhar sementes de Deus, obedecendo a Deus. Como já disse, ele ele foi um evangelista, ele foi um pregador fiel, ele foi um diácono e desenvolveu o seu ministério através da obediência a Deus. Ele se levantou e partiu sem saber o que o estava esperando. Ele não tinha outras instruções, ele não sabia o que iria acontecer nessa estrada deserta. Ele até tinha uma informação aqui que poderia numa estrada deserta aí, não estou querendo não, estou querendo estrada iluminada, estrada sem buraco, estrada, não tem carro não vai ter assim uma galera que vai comigo, eu vou sozinho assim, né? Anjo, mas a primeira é anjo mesmo, né? Teria várias coisas ali para ele ficar se perguntando, se questionando, né? Ou na verdade assim, né? Falando o português claro aí, colocando desculpas para ele não obedecer a ordem que ele recebeu de Deus através daquele anjo. O anjo mandou, ele se levantou e partiu. Ele se levantou e partiu. Simplesmente obedeceu. Obedecer a Deus, irmãos, é espalhar sementes do Evangelho. Obedecer a Deus é espalhar sementes do Evangelho. Ele não foi orar pedindo uma confirmação a Deus. Será que esse anjo era de Deus mesmo? Ou se era um espírito do maligno que estava mandando eu sair da minha bênção aqui, da minha paz, e ir para um lugar deserto?
Ele não fez isso, ele levantou e foi. Ele não ficou aguardando ter vontade de fazer aquilo. Normalmente a gente aplica isso para o perdão, né? Não estou com vontade ainda de perdoar, né? Eu acho que ainda não chegou o tempo de perdoar aquela pessoa e seguir naquele relacionamento. Irmãos, seja esse negócio de esperar o tempo, ou seja esse negócio de vou buscar uma confirmação de Deus para uma ordem clara que Ele já deixou, isso tem um nome. Isso tem um nome que a gente pode dar. É desculpa que nós damos para não obedecer a palavra de Deus, irmãos. Seja uma desculpa por uma espiritualidade, enfim, muito grande aí, né? Vou orar para ver se esse negócio é de Deus mesmo e tal. Ou seja, qualquer outro tipo. É desculpa que a gente dá para obedecer a Deus, porque mexe com a gente. Mexe com o nosso coração, mexe com o nosso conforto, mexe com alguma área da nossa vida, mexe com romper com algumas questões da nossa vida. E aí é claro que a gente vai dar desculpas, porque vai ser difícil, porque vai ter sacrifício, porque vai ter uma novidade para nós naquilo ali. Sai e vai. Ah, mas como assim sai e vai? Não tem nem um cafezinho, não tem nem, né, um negócio aí especial para você me convencer, Deus, aí eu levantar e partir. Não é assim que a gente se relaciona com Deus. Eu estou esperando, Senhor, um chamado especial do Senhor. Eu estou esperando aquele culto, que o Senhor fale comigo, que o Senhor me arrepie, que o Senhor mexa para a minha vida, para eu fazer isso ou para fazer aquilo. É assim que a gente faz. É assim que a gente vive a nossa espiritualidade. Só que há algo aqui impressionante sobre ter vindo um anjo. Um anjo é um representante de Deus. Então aconteceu com ele aqui o que a gente quer. Um negócio sobrenatural. O anjo foi lá falar com ele. Só que o anjo falou, vai você. E aí ele indo, ele teve que anunciar o evangelho para o eunuco etíope. Percebe que o sobrenatural que você condiciona para obedecer a Deus, ele pode acontecer. Deus pode dar o start aí, Deus pode trazer a revelação, Deus pode mexer com o seu coração, como já mexeu várias vezes. Deus já tocou no seu coração, já mexeu com a sua vida várias vezes sobre a obediência a Ele. Mas é você e eu que devemos obedecer a Deus. Deus mexe com a gente, Deus chama a gente, comissiona, enfim. Deus toca no nosso coração, mas Ele é só até aí que Ele faz. O resto sou eu e você que temos que fazer. O anjo falou, vai para lá. Ele pegou e foi. E indo, teve que se virar com as coisas que apareceram na frente dele. Não tinha mais o anjo para falar com o eunuco etíope. Olha, é isso, é aquilo e tal. Ele teve que lidar com o que estava acontecendo ali. Sabe as dificuldades que eu e você vivemos em nossas vidas? Deus já falou, Deus já mostrou, Deus já tocou. Agora é com a gente. Obedecer a Deus, obedecer ao Senhor. Muitos não resolvem os seus problemas em suas vidas porque não conseguem falar, não conseguem abrir o seu coração nem para Deus, quem dirá para a pessoa que precisa resolver o problema, porque geralmente coisas da nossa vida vão passar por conversar com pessoas e resolver problemas com pessoas para que a gente viva bem e se sinta em paz. Se é com você mesmo, amém. Você ora aí, resolve com Deus aí, você e você mesmo, mas geralmente tem a ver com uma terceira pessoa que causou alguma coisa em sua vida. Homens, obedeçam a Deus, amando suas esposas como Cristo ama a igreja. Você vai espalhar muitas sementes do evangelho assim, na vida da sua esposa, na vida de quem está ao seu redor, vai falar assim, caramba, esse homem se sacrifica pela mulher. Que raridade, né? Não é aquele homem que fica só, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, ele se sacrifica pela mulher. Vai espalhar muitas sementes do evangelho. Mulher de Deus, mulher do Senhor. Obedeçam a Deus, vivendo
sobre a mesma missão que a sua família, que o seu marido, que Deus deu a vocês. Você vai espalhar muitas sementes do Evangelho assim, vivendo submissa, vivendo sob a mesma missão que Deus deu à sua casa, que Deus deu à sua família. Quantas sementes do Evangelho vão ser espalhadas? Assim, filhos, obedeçam a Deus, honrando seus pais, honrando sua família. Quantas sementes do Evangelho vão ser espalhadas assim? Aquela irritação do pai e da mãe que reina na sua casa, ou que esporadicamente reina, né? Esporadicamente reina, vai acabar. Porque você, filho, vai estar obedecendo a Deus, honrando os seus pais. Igreja do Senhor Jesus, Primeira Igreja Batista do Retiro, obedeça a Deus, ouvindo a voz de Deus. Obedeça a Deus, honrando o nosso Senhor e o nosso pastor, Jesus Cristo. E não seguindo ondas culturais e qualquer outra coisa que signifique um sucesso para a nossa igreja, mas que esteja longe, distante, divorciada da voz de Jesus, o nosso mestre. Percebe como obedecer a Deus nos coloca em uma posição de testemunho, de semear o Evangelho, de espalhar as sementes do Evangelho. Segundo lugar, espalhe sementes do Evangelho, priorizando a sua vida espiritual. Priorize a sua vida espiritual em nome de Jesus. Olha o versículo 27 aí e o versículo 28. Finalzinho do versículo 27. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Irmãos, esse oficial aqui, ele fez uma viagem de 300 quilômetros de ida e 300 quilômetros de volta para adorar a Deus, porque o que ele tinha conhecimento até aquele tempo, até aquele momento, era que em Jerusalém era o único lugar de adoração a Deus. E aí ele sai da Etiópia, que não é essa Etiópia que nós conhecemos hoje geograficamente, mas era um local chamado, esqueci, mas que ficava ao sul ali do Egito. Esqueci, é muita coisa, muito nome, né? Irmãos, 300 quilômetros de ida, 300 quilômetros de volta para adorar a Deus lá em Jerusalém, porque era o que ele sabia que deveria ser feito para adorar a Deus. E olha só, não era assim, peguei meu carro e estou indo para adorar a Deus em Jerusalém. Era uma comitiva, era ter custos para a sua responsável ali, né? Ele era um mordomo, ele era um oficial da Etiópia, então ele tinha custos, ele tinha que deslocar uma caravana, uma comitiva inteira com ele, e ele faz essa viagem de 300 quilômetros para adorar o Senhor. E aí, quando ele está começando a viagem de volta de 300 quilômetros, ele podia tirar um sono, né? Tirar uma soneca. Não, mas ele continuou lendo o livro, estava lendo aqui o profeta Isaías. O coração dele não ficou satisfeito em viajar 300 quilômetros para adorar a Deus. Ele queria mais de Deus, ele continuou se alimentando da palavra de Deus. E o que aconteceu aqui, em todo tempo, em todo momento, está escrito. O Espírito levou Filipe, o Espírito fez isso, o Espírito fez aquilo. Então Deus estava vendo aquele homem. Deus estava observando aquele homem que estava priorizando a sua vida espiritual e trouxe para ele, através da vida de Filipe, esclarecimento para as suas dúvidas, esclarecimento para as suas angústias. Ele estava lendo o profeta Isaías, não estava entendendo, e aí Filipe pergunta, então você está entendendo? E ele faz dá a resposta mais óbvia, como que eu vou entender se ninguém me explicar? E Filipe explica para ele o que está acontecendo ali,
e a partir disso, porque era um texto profético, era um texto que falava de Jesus, Isaías capítulo 53, era o que ele estava lendo ali, falando do sacrifício de Jesus em substituição a nós pelos nossos pecados. Filipe apresenta o evangelho para aquele homem, e aquele homem entrega a vida dele para Jesus. Percebe? Ele estava priorizando a vida espiritual dele. Ele estava interessado em Deus, ele estava interessado nas coisas de Deus, e foi fazer o que ele sabia que ele tinha que fazer, ir para Jerusalém. Deus mandou alguém ali, e ele colocou as dúvidas, as angústias dele, e ele saiu dali muito mais do que satisfeito por ter as suas dúvidas respondidas e as suas angústias sanadas dentro do seu coração. Ele saiu dali uma nova criatura, alguém que tinha a sua existência satisfeita, a sua vida completa, o seu coração em paz diante do Senhor, porque conheceu através da vida de Filipe, do testemunho que Filipe deu para ele acerca do evangelho, do Jesus que não apenas tinha informações relevantes para a vida dele, mas do Jesus que podia mudar a vida dele. Esforça-te, irmão, em priorizar a sua vida espiritual. Priorizar a sua vida espiritual é espalhar sementes do evangelho por onde quer que você esteja, porque esse etíope aqui, depois que Filipe foi arrebatado, ele continuou, diz o texto, com alegria vivendo a sua vida, porque Jesus trouxe alegria para a vida dele, e a partir do momento que você priorizar a sua vida espiritual, você vai viver alegre, você vai viver feliz, você vai viver contente além das circunstâncias tristes, angustiantes e difíceis da sua vida, porque Deus é tudo que eu e você precisamos além das nossas circunstâncias. Por isso que Paulo pôde dizer: eu aprendi o segredo de viver contente, eu sei viver com muito, eu sei viver com pouco, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é uma declaração de vitória, não é uma declaração de quem está desesperado e fala isso para tomar um ar, para tomar um fôlego, para ser entusiasmado por uma frase. É uma declaração de quem viveu e quem vive a experiência de que Cristo é tudo em sua vida. Priorize, irmão, a sua vida espiritual. Você tem muitas prioridades, eu sei disso. Eu tenho muitas prioridades na minha vida. A vida adulta, responsável, nos apresenta prioridades esmagantes, sufocantes. E nós nos esforçamos para dar contas de todas elas. De todas elas. E graças a Deus por isso. Se você não está se esforçando aí para dar conta das prioridades da sua vida, além da espiritual, toma tenência, em nome de Jesus, tá? Você é um adulto, tá? Vocês aí com mais de 12, 13 aí também, já são adultos também, tá? Já pode começar, né, a se responsabilizar pelas questões da sua vida. Mas às vezes a gente se contenta com o domingo aqui, sabe, à noite. Mensagem boa que o pastor Luiz traz, pastor Zé Carlos, pastor Leonardo. Glória a Deus, alimenta, é bacana, é bênção do Senhor. Mas às vezes a gente se contenta só com isso. Eu gostaria de apelar ao seu coração nessa noite para que você priorizasse a sua vida espiritual. A vida espiritual precisa ser priorizada também por mim e por você. Porque, assim como esse eunuco etíope, você pode encontrar libertação dos seus pecados, priorizando a sua vida espiritual. Você acha que você não pode ser liberto por Deus das prisões que você está, dos seus pecados? Você acha, sinceramente, você está conformado que você vai viver o resto da sua vida nesse pecado? Ah, é o meu espinho na carne, como foi com Paulo. Irmão, se Deus te falou isso, glória a Deus, fica tranquilo aí, tá? Descansa nisso. Deus falou no teu coração, você tem certeza disso, descansa.
Mas se você não tem essa certeza que Deus falou que esse é o teu espinho na carne, você vai conviver com isso para o resto da sua vida, priorize a sua vida espiritual, porque Deus pode trazer libertação para esse pecado. Que presença é essa de Deus? Que o pecado continua reinando anos e anos a fio, a mesma coisa, aquilo que a gente chama do pecado de estimação. Deus pode te libertar, mas você não pode abaixar a guarda, você precisa priorizar a sua vida espiritual. Em terceiro e último lugar, esforça-te em espalhar sementes do Evangelho, tornando público seu compromisso com Cristo. Lá no versículo 37, quando ele tinha falado assim, tem água, eu posso batizar? Posso ser batizado? E aí Filipe respondeu, se você crê de todo o coração, pode, está liberado, pode ser batizado. E aí ele vai e declara, no versículo de número 37, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Irmãos, essa declaração aqui, à época, era um escândalo. Essa declaração aqui, à época, foi a declaração que levou Jesus a julgamento. Ele se proclama o Filho de Deus. E os que andavam com eles iriam pelo mesmo caminho por acreditar que ele era o Filho de Deus. Era uma blasfêmia, era um absurdo de levar à morte alguém. E ele declarou isso, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Hoje, nós vivemos a alegria de poder fazer culto na praça, de poder fazer tudo que a gente... quase tudo que a gente quiser para anunciar o Evangelho. Algumas cidades têm algumas restrições. Eu lembro que Resende não pode, não sei se ainda continua, né? Não pode entregar folheto na rua, né? No metrô no Rio, né? Na barca, não pode fazer culto e tal. Enfim, alguns locais privados, né? Colocam algumas restrições, né? É coisa mínima, é coisa boba. A gente tem, irmãos, a alegria de poder viver Jesus o tempo todo que a gente quiser, na nossa casa, na nossa empresa, dá para botar um fonezinho lá, escutar o louvor, escutar a mensagem, se não atrapalhar o trabalho, se não atrapalhar o rendimento. Nós temos essa liberdade, nós temos essa alegria, né? A gente sai aí com camisa de Jesus, fazendo propaganda, tem lá o adesivo de Jesus no nosso carro, da igreja, de uma mensagem evangelística. A gente tem aí um número absurdo do nosso país, cada vez mais crescente, de evangélicos, de pessoas representativas, seja na sociedade, seja nos governos. A gente tem assim o maior cartaz, irmãos, a gente tem assim o maior outdoor para pregar o evangelho, para tornar público o nosso compromisso com Cristo. Eu acho que a gente não tem usufruído muito bem, né? A gente não tem usufruído muito bem, mas não tem problema, irmão, escândalo sempre vai ter, sabe? Escândalo sempre vai ter alguém que não representa bem o Evangelho. Sempre vai ter. A questão é, você, eu, cristão, no meu dia a dia, tornar público para quem eu convivo, que eu uso camisa de Jesus, que meu carro tem adesivo de Jesus, mas eu sou de Jesus, aleluia, no meu testemunho. Hoje, esse tornar público o nosso compromisso, eu faço essa provocação aqui, é com a minha vida e com a sua vida. Com a minha vida e com a sua vida. Igrejas que têm crescido aí assustadoramente. Aquele movimento de célula, de pequeno grupo, cada um dá um nome lá, né? Aí a gente, mas que bobeira, tem que levar todo mundo, né? Uma vez eu ouvi isso, mas sabe, se for daquela igreja, você tem que ir para uma célula, obrigado, né? Não, eu acho que não, tá? Eu respondi assim para a pessoa, nem sou de lá, mas eu acho que não, né? Mas o que tem nisso, irmãos, de tão surpreendente, né? As pessoas querem relacionamento. As pessoas querem conhecer pessoas de verdade que representem a Cristo. Irmãos, às vezes aqui, eu, pastor Luiz, pastor Zé Carlos, às vezes a gente vai falar com você assim que está... a gente vê que é um rosto assim novo, né? A gente vai falar com você e você fala assim, não, já estou vindo aqui tem 2 meses. Aí a gente, é mesmo, olha só, né? E tal. A gente não tinha visto, né?
A gente não tinha visto, aí a gente faz aquele esforço sobrenatural, vai, conversa, marca a hora, vai na casa e tal, que não sei o quê. Daqui a 2, 3 anos você olha assim, caraca, pastor Léo, nunca mais lá foi na minha casa. Né? Nunca mais, foi só para mesmo eu ficar ali na igreja, aquela conversa ali e tal, que não sei o que, não, irmão, não é nada disso não. É que é muita gente, é que é muita correria, né? Mas aí tem um monte de outras pessoas que você pode ter esse contato. E nesses 3 anos que a gente não teve esse contato assim de sentar à mesa, eu tive com outras pessoas, né? O pastor Luiz teve também com outras pessoas. A gente não ficou, né, deitado em berço esplêndido, né? A gente continuou realizando aí o nosso ministério pastoral. E aí a gente vai tentando, eu com quem eu tenho contato, nos contatos que eu tenho, né? Você nos contatos que você tem com as pessoas que você tem contato, você vai tentando tornar público para essa pessoa o seu compromisso com Cristo. Nas suas atitudes, nas interações que você tem. Às vezes a gente fica assim, querendo ver a atitude de Cristo em alguém que a gente nem tem interação. Como é que isso é possível? Como é que é possível alguém ver Cristo na sua vida se você não tem interação nenhuma, irmão, com essa pessoa? Esse bom dia aqui, esse boa tarde, né, esse boa noite, não vai ver Cristo, porque você viu só o boa noite, né? Ah, mas foi um boa noite, assim, irmão, em nome de Jesus, né? Pô, vamos facilitar a vida, né? A pessoa, sei lá, o feijão está queimando na casa da pessoa, né? Ela tem outro compromisso, ela estava irritada no dia, ela estava chateada, ela não estava para bater papo aqui, ela queria ir embora, ela precisava ir embora, né? Mas a gente fica assim, ó, numas coisas que a gente mais dificulta a nossa vida em conhecer as pessoas e a viver o corpo de Cristo. Sai fora disso. Simplifica a sua vida para que você tenha interações com pessoas e nessas interações com as pessoas você possa tornar público para ela que você é um diácono, que você é um pastor, que você é um evangelista, que você é um músico, que você é um irmão, uma bênção da igreja. Faz isso, faz aquilo, etc. e tal. A Sara só fica no teu pé para você cantar e tocar aí em todos os lugares da vida, etc. e tal. E amém, diga assim para a Sara, nunca diga não para a Sara, tá? Por favor, quando a Sara te procurar, diga assim, Sara, estou à sua disposição, minha ministra. Isso, Sarinha glorificou. Aqui. Irmãos, você vai espalhar a semente do Evangelho com a sua vida, demonstrando um compromisso com Cristo. Um irmão dessa igreja, dias atrás, chorando, contou de um momento que ele perdeu a cabeça. Perdi a cabeça. Fiquei olhando para ele, né? Quem nunca, né? Quem nunca perdeu a cabeça, mas a gente fica assim, né? Olhando compenetrado, né? Perdi a cabeça, pastor. Perdi a cabeça. E aí eu, deixa, né? Continua falando e tal, acolhedor, não sei o quê. Mas eu consegui vencer, pastor. Eu fiquei uns 3 ou 4 dias com aquilo ali remoendo na minha cabeça. A pessoa fez isso, aquilo e tal, papai contou tudo que a pessoa já tinha feito para ela, e aí ela perdeu a cabeça, ela ficou uns 3 ou 4 dias remoendo aquilo ali, e ela se levantou da sua casa, e ela partiu, e ela foi até a casa da outra pessoa. Toque, 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 fulano, ciclano, Beltrano, eu estou aqui para pedir perdão para você, E se tiver alguma coisa que eu tenha que pagar para reparar isso, fiquem à vontade, procurem os direitos de vocês, porque eu os tenho, porque eu falhei, porque eu errei, mas eu como cristão, eu como um homem de Deus, venho até aqui pedir perdão para vocês. Testemunho público do seu compromisso com Cristo. Imagino esse irmão indo embora e a cabeça daquele que ouviu as palavras dele. Eu queria ser a formiguinha, né? Eu queria ser aquela mosquinha para estar naquela casa ali, para ouvir ou para ver alguém diante
do outro que errou e que pediu perdão. Tenha camisas de Jesus, participe das campanhas dessa igreja, eu participe, sempre vou querer participar, mas esforça-te em espalhar sementes do Evangelho, tornando para as pessoas que você convive o seu compromisso com Cristo de forma pública, de forma viável. Algumas coisas, irmãos, para terminar, terceiro ponto, aí agora terminar, né? Conclusão. Algumas coisas acontecem nas nossas vidas de forma que a gente chama natural, de forma mais leve. Algumas coisas são assim. Isso às vezes tem a ver com a cultura da nossa casa, com a cultura da nossa família, mas outras são necessárias esforços de nós. Ah, eu não nasci sabendo isso. É verdade, você não nasceu sabendo nada, nem eu. Aí, à medida que a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo as coisas. Algumas coisas são necessárias esforços de nós, você e eu não éramos de Jesus. A nossa natureza não é uma natureza espiritual, a nossa natureza é uma natureza carnal. Então, para as coisas de Deus, a gente precisa se esforçar para vivê-las, para que essas coisas de Deus que são uma novidade na nossa vida, de uma novidade passe a ser um costume, passa a ser um hábito e passa a ser uma realidade na nossa vida, até que nós venhamos a dizer, isso aqui eu faço com maior naturalidade. Mas houve um dia de se esforçar, houve um dia de se policiar, de olhar para si, para viver aquelas realidades. Quando a gente se esforça para espalhar sementes, outros conhecem o Deus que salvou a nossa vida e que mudou a nossa vida e que mudou a nossa história. Espalhar sementes tem a ver com isso. Espalhar sementes tem a ver com a segunda vinda de Jesus. Espalhar sementes tem a ver com libertação de pessoas. E eu conclamo você a se esforçar por isso. Eu desafio você nessa noite, com base na palavra de Deus, a se esforçar para espalhar as sementes do Evangelho, obedecendo a Deus, priorizando sua vida espiritual e testemunhando para aqueles que convivem com você do seu compromisso com Deus. Esforça-te em espalhar as sementes, esforça-te em espalhar os frutos do Evangelho que estão germinando em sua vida, porque o reino de Deus pregado, o reino de Deus anunciado, como diz a própria palavra do Senhor, o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus não é isso, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Pessoas que convivem com você podem viver paz, justiça e alegria de Deus no Espírito Santo. A sua casa pode viver isso de maneira mais intensa, paz, justiça e alegria no Espírito Santo de Deus. Olha que bênção, olha que maravilha, olha que paz espiritual, olha que céu na terra, olha que anjos passeando na sua casa, olha que atmosfera espiritual maravilhosa. Esforça-te, irmão, em espalhar sementes, esforça-te em obedecer a Deus, esforça-te em priorizar a sua vida espiritual, esforça-te em testemunhar do amor de Deus através da sua vida as pessoas que estão próximas a você. Pode ser que na sua vida isso aconteça de forma natural. Se acontece, continua vivendo sua vida com Deus aí para continuar de forma natural. Mas se para você é um sacrifício danado fazer qualquer coisa que se relacione para Deus, esforça-te, em nome de Jesus. Amém? Fica de pé no seu lugar, nós vamos orar, nós vamos colocar as nossas vidas diante de Deus. Lá no seu trabalho, dentro da sua casa, naquela reunião de família, as coisas podem mudar através do seu testemunho. Ah, pastor, mas eu estou sonhando com aquele espaço lá no Natal,
para eu pregar o Evangelho, falar João 3,16, se o Espírito Santo te der, glória a Deus. Se Deus te der essa oportunidade de você abrir a sua boca e proclamar o Evangelho na sua casa, no seu local de trabalho, faz igual o Felipe. Não corre da raia não. Deu a oportunidade, vai lá e arrebenta. Mas se Deus não te der essa oportunidade, já parou para pensar nisso? Talvez você nunca vai ter oportunidade no teu trabalho de ler um versículo, de fazer uma oração. Talvez dentro da sua casa você nunca vai ter essa oportunidade numa reunião de família. Vamos aqui agora dar a palavra para Juju, uma legítima representante do Evangelho. O pessoal está pensando no frango lá, irmãos. O pessoal está pensando lá, né? Nas coisas da festa lá, ué. Não está pensando em Deus, não. Eles nem são de Jesus. Eles não estão nem aí para Deus e para Jesus. É você que está aí para Deus e para Jesus. E se você se esforçar, você pode, sem palavras, dar testemunhos e espalhar sementes ali. Deus nosso Pai, obrigado a Deus porque o Senhor nos salvou. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor me salvou, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque através da minha avó, através daquela igreja, ó Pai amado, embaixador do Rei, juventude, um monte de coisas, Senhor. Pessoas que o Senhor colocou na minha vida, na minha infância, ó Deus, e na minha adolescência, ó Pai, o Senhor comunicou o seu amor a mim. E o Senhor sabia o quanto eu precisava ser amado. O Senhor conhecia o meu coração infantil. O Senhor conhecia o meu coração adolescente. E o Senhor me encontrou, ó Pai, nas minhas estradas da vida. Eu não tenho nada de mais importante na minha vida que o Senhor. Eu não encontrei, ó Pai, na minha vida algo que preenchesse, ó Pai, diariamente o meu coração mais do que o Senhor. O Senhor me deu amigos especiais. O Senhor me deu, ó Pai, pai e mãe especiais, irmão. O Senhor me deu, ó Pai, uma esposa excepcional, filhos, ó Deus, que alegram, ó Pai amado, o meu coração, que trazem alegria, ó Pai amado, em minha vida. Obrigado, ó Pai amado, por isso. Mas obrigado, ó Pai amado, por provar o seu amor por mim, enviando teu Filho amado Jesus para morrer naquela cruz pelos meus pecados, tornando-me um justo diante do Senhor. Eu não sou. Não há em mim, ó Deus, virtude alguma. Mas é assim o amor do Senhor que cobre, ó Pai, uma multidão de pecados, que preenche o vazio existencial, ó Pai amado, da minha vida e dos meus irmãos aqui também, Senhor. Por isso, ó Pai amado, a minha oração nessa noite é que cada um de nós venhamos a nos esforçarmos para espalhar, ó Deus, as sementes do Evangelho, sementes do nosso testemunho, sementes da mudança que o Senhor realizou, ó Pai amado, em nossas vidas, ó Pai amado, e sementes de experiências, de capacitações, de momentos que o Senhor nos permitiu viver para aprendermos, ó Pai amado, de Ti. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me, ó Pai, os meus irmãos, ajuda, ó Pai amado, a Primeira Igreja Batista do Retiro a obedecer ao Senhor, a obedecer, ó Pai amado, a sua voz, ó Deus, que fardo pesado sobre nós homens, amar as nossas esposas como o Senhor amou a igreja, como o Senhor ama a igreja, ó Pai. Que fardo pesado sobre as mulheres serem submissas aos homens, que são uma só carne, e estão sobre a mesma missão, mas por conta do pecado dos homens, por conta do pecado dos homens, isso se torna uma missão muito árdua, muito difícil. Filhos, honrarem seus pais, as diferenças de geração, as diferenças que aparecem ali na adolescência e que se perpetuam em alguns casos, ó Pai. Mas nós queremos nos esforçar para obedecer ao Senhor, queremos nos esforçar para priorizar
a nossa vida espiritual e para dar testemunho do Senhor àqueles que nós vivemos, àqueles que estão próximos a nós. Nós pedimos, ó Pai amado, a tua ajuda, mas nós nos comprometemos em nos esforçar. Nós nos comprometemos a fazer disso algo que toque as nossas vidas, assim como a gente faz com várias outras questões sérias, com várias outras questões importantes, ó Pai. Como que eu gostaria de ter tido a experiência de ver meu pai entregue ao Senhor, rendido, ó Pai amado, aos teus pés. Como, ó Pai amado, gostaria de ver alguns parentes, como gostaria de ver alguns adolescentes, ó Pai amado, e jovens que aqui estão, outros que não mais estão aqui, Senhor, libertos, ó Pai amado, entregues, ó Pai amado, ao Senhor, ó Deus. E pelo meu relacionamento, ó Pai amado, contigo, e pelos efeitos, ó Pai amado, desse esforço nosso em espalhar sementes e alcançar outras pessoas, nós nos comprometemos, ó Pai, contigo, nós nos comprometemos, ó Pai amado, com essa missão. Louvado seja o teu santo nome, exaltado seja o Senhor. Assim, ó Pai amado, nós choramos, ó Deus, hoje e sempre. Amém e amém, Senhor. Amém e amém. Você pode se assentar. Vem cá, pastor Zé Carlos. Pastor Zé Carlos vai dar um último aviso aí, um último anúncio agora sobre o nosso mês das famílias, né? E vai estar orando aí, nos despedindo com a bênção do Senhor. Consegue colocar a foto para nós? Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Você foi abençoado com essa palavra? Você podia aplaudir a Deus, né, por essa palavra. Deixa eu falar. A gente, mais uma vez, nós fomos confrontados pela palavra. E hoje nós aprendemos que a gente precisa viver Cristo. E a gente precisa semear Cristo. Amém? Para que o mundo conheça o que Ele fez por nós. Né? Obrigado, pastor Léo, pela palavra vinda de Deus para o seu coração. E hoje aqui na Igreja Primeira do Retiro. Irmãos, está ali, família, criação de Deus. Sei que o Celinho já falou ali do sítio. Nós vamos estar lá no dia 1º. Né? Temos também, para complementar aquilo que o Celinho falou, se você quiser levar alguma coisa para brincar lá de jogo, temos várias mesas, nós temos 2 campinhos, nós temos a piscina, né? Leva uma calça comprida, uma blusa de frio, entra na piscina. Temos outras coisas para fazer ali no sítio. Leva um cobertor, pode ficar na grama ali, e a gente vai ter um dia gostoso ali também, família. E temos um monte de oração no sítio. Tira um tempo, sobe lá no monte, ora pela sua vida, ora pela sua família. Lá tem, no sítio, um monte também de oração. Mas também no dia 1º de maio, nós vamos começar 31 dias de oração pela família. Nossa irmã Diaconisa Madalena está à frente desse trabalho, ajudando o Ministério de Família, juntamente com o Pedro Pérez, propagando. Mas o que a gente está entendendo é que 31 dias de oração serão 31 famílias orando todos os dias pelas famílias da nossa igreja, irmãos. É assim que a gente vence a batalha. A gente vence pela oração, amém? A gente vence pela oração. Então teremos 31 famílias, sendo aqui da Pibre, sendo lá do Nova Primavera, sendo da Califórnia e sendo do Turvo. Todos os lugares nós vamos estar orando por todas as famílias. E depois nós vamos ver o que Deus vai fazer. Amém? A gente vai colocar tudo isso diante de Deus. Vai ser um tempo muito oportuno. Dia 14 e 15 de maio, Congresso da Família. Estaremos recebendo aqui o pastor Alex, e ele é da Igreja Batista Supere. Alex Castilho, né? E também vai ser um tempo muito bom, com uma EBD pela manhã, diferenciada para toda a família. A gente está preparando muita coisa com muito carinho, porque a gente pensa em família. Amar família é saber que é amar Deus, porque Deus é o Criador da família. Amém, irmãos? E nós vamos orar nesse momento, entregar a bênção. Eu queria que você ficasse, né, de pé. E a gente se encontra lá, então, no domingo pela manhã. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. E a gente vai entregar a bênção, que você possa estar naquela, né, posição de receber aquilo que vem de Deus para o seu coração. Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, ó Pai.
E nós sabemos que Tu és santo, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por Tua palavra, ó Deus, que mais uma vez nos confrontou essa noite, ó Pai. Ó Deus, a nossa responsabilidade não é dos anjos, tanto que ele foi falar com Filipe. Não é deles, ó Pai, mas é nossa. Não é somente dos pastores, mas é nossa, dos discípulos de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, quero pedir ao Senhor que essa semana ainda, ó Pai, o Senhor dê oportunidade para cada um de nós aqui a falarmos do Senhor para alguém. Ó Deus, coloque alguém no nosso caminho, ó Pai, em nome de Jesus, coloque alguém para ir na nossa casa, coloque alguém para a gente possa se encontrar, e coloque, ó Pai, a Tua palavra em nós, o Teu Espírito Santo, para que a gente possa falar do Teu amor para alguém, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, faz de nós vencedores em Cristo Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, e as consolações doces do Espírito Santo esteja com você, com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Amém e amém. Deus te abençoe, irmãos. Vamos na paz.